seja bem-vindo a mais um Microsoft Virtual Academy. Hoje estou presente aqui junto com Oswaldo Daibert, Technical Evangelist Microsoft, e meu nome é Fábio Hara, também sou Technical Evangelist e trabalho junto com o Daibert. Nós vamos abordar hoje um assunto que é justamente explicando o que é Cloud Computing e o que é Windows Azure. Exatamente, Hara, mas primeiro, antes da gente entender o que é o Azure, o ideal é que a gente faça um apanhado e entenda o conceito do que é nuvem. O que é nuvem? Perfeito. Muita gente não sabe ainda o que significa, para que serve, e a ideia é explicar isso hoje para vocês. Vamos lá, então a primeira coisa é entender o que é nuvem, né, Daibert? Exatamente, mas quem que fala o que é nuvem, quem que define isso? Porque eu posso ter um provedor de colocação de servidores, um data center, e posso chamar aquilo de nuvem. Mas quem regulamenta e quem define para mim realmente o que é nuvem? Ótima pergunta. Na verdade, nós temos um órgão americano que é o NIST, e ele tem uma definição excelente que está disponível no site, e vai estar disponível aqui para vocês, nessa URL, tá ok? E vocês podem consultar. Isso é muito interessante porque, na verdade, as pessoas acham que nuvem é qualquer coisa e tem uma série de critérios, né? Basicamente, serviço por demanda. Então, o que significa? O próprio usuário pode solicitar o serviço na hora que ele quiser, né? Sem ter que se preocupar, ligar para o cara de TI, pedir um servidor, uma máquina virtual. Esse serviço tem que ser mensurável. Isso é um fator muito importante. Então, quando eu pedir um serviço, eu estou pedindo um website, estou pedindo uma máquina virtual, eu tenho que ter a capacidade de poder medir quanto eu estou consumindo daquele serviço, de processador, memória, disco e rede. Outro detalhe interessante também é a elasticidade rápida. O que significa? Se o meu site, meu website está funcionando e de repente ele começou a ter uma carga de acesso muito rápida, por exemplo, o serviço de nuvem tem que ser capaz de provisionar mais máquinas virtuais para que ele possa fazer o balanceamento de carga. E em determinados períodos que ele não tiver tanto acesso, para que ele possa reduzir também. Então, esse é um fator muito importante da elasticidade, que é uma outra característica principal da nuvem. Outro recurso também que nós temos, e é uma característica bem importante, que é o resource pooling, né? Ou o conjunto de recursos. Então, eu tenho que ser capaz de poder utilizar, eu quero montar minha aplicação, por exemplo, eu posso simplesmente pegar os recursos disponíveis. Eu vou pegar um banco de dados, vou precisar de máquina virtual, vou precisar de aplicação, e assim por diante. E também, óbvio, eu tenho que ter acesso completo via rede, né? Então, eu tenho que ser capaz de poder acessar esse meu ambiente de nuvem a partir de qualquer lugar, onde estiver na minha rede, ou o que for. Ok. Uma das características muito importantes da definição de nuvem é, vamos lá, primeiro, o autosserviço. O que significa? O usuário tem que ser capaz de poder entrar num portal ou uma ferramenta onde ele possa solicitar o serviço. Ele não tem que depender de um cara de TI para fazer isso, né? Isso facilita a vida principalmente do desenvolvedor, né? Com certeza. Normalmente o desenvolvedor tem que pedir para o cara de infra instalar o servidor, preparar a máquina virtual, não tem que fazer nada disso. Ele tem que ser capaz de ter um portal de autoatendimento. Outro detalhe muito importante é poder medir o consumo, né? Então, não basta simplesmente você disponibilizar esse recurso, mas o usuário tem que saber o seguinte, ok, eu estou criando um banco de dados, um website, eu tenho que saber quanto eu estou consumindo e quanto é que isso vai custar para mim, né? Isso é extremamente importante. Outro fator importante também, Daibert, é a parte de elasticidade. O que significa? Se eu estou rodando um website, né, venda de ingressos, que é extremamente comum hoje em dia, e ele começar a ter um acesso muito pesado, o que vai acontecer? Eu quero que o meu serviço de nuvem possa oferecer um serviço onde começou a ter muito acesso, vai escalando mais máquinas virtuais, por exemplo, para que ele possa balancear a carga. E em determinados períodos onde ele não tiver tanto acesso, ele possa diminuir. Então, esse é um fator muito importante da elasticidade, que é uma característica principal até, né? Outro fator também, acesso completo via internet ou uma outra rede de acesso para esse meu ambiente. E também, um detalhe interessante, o conjunto de recursos, resource pooling. Imagine que eu quero montar uma aplicação, por exemplo, e ele vai precisar de um website, vai precisar de um banco de dados, vai precisar de uma aplicação web, vai precisar de um servidor de máquina virtual. Eu tenho que ser capaz de poder montar esses blocos e compor a minha aplicação de uma forma muito simples. Então, basicamente, essas são as 5 definições para uma nuvem. Então, se você está oferecendo um serviço de nuvem, ou se você tem um fornecedor te vendendo algum serviço de nuvem, você tem que verificar se ele atende esses 5 itens, né, que são definidos pelo NIST. Exatamente. E outra coisa importante é poder medir o custo dos serviços, né, Hara? Porque exatamente. Senão eu estou concorrendo com alguém que trabalha na minha empresa, mas na verdade a gente tem recurso de financeiro compartilhado, eu tenho que saber quanto que você consumiu e quanto eu consumi. Exato. E isso é uma outra característica que o NIST define muito bem, que é exatamente medir o custo dessa utilização, para que a gente possa fazer o que é chamado de chargeback e showback, né, que é exibir e mostrar para o cliente daquele ambiente que ele está utilizando, seja uma infraestrutura como serviço, uma plataforma como serviço, quanto ele está gastando e até mesmo, em alguns casos, cobrar diretamente, né? Exatamente. Perfeito. Bacana.
Agora, me conta o seguinte, a gente fala muito de nuvem, né, mas o pessoal às vezes confunde bastante o que é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. Assim, em linhas gerais, como que a gente pode simplificar e deixar claro isso para o pessoal que está assistindo aqui esse MVA, esses três cenários que a gente tem, que são os mais comuns hoje? Perfeito. Hoje em dia, acho que indo fora do ambiente mais simples para o mais refinado, tá? A gente pode dizer que o primeiro modelo, que é o IaaS, basicamente a infraestrutura como serviço, hoje em dia mover toda a sua infraestrutura que você tem no seu ambiente de servidores e colocar no ambiente de nuvem. Então significa basicamente um serviço de hospedagem, de máquinas virtuais e assim por diante. Depois temos um outro nível um pouco mais avançado, né, que é mais refinado, que é a plataforma como serviço, onde eu paro de me preocupar com algumas coisas, como atualização de sistema operacional, virtualizador, e só me preocupo com a aplicação e os dados dela. E também tem um nível mais avançado que eu não quero mais, de repente, me preocupar nem com a aplicação, nem isso. Eu simplesmente quero poder entrar no portal, um serviço, usar aquele aplicativo e pronto. Né? Exatamente como você vai pagar uma conta de água. Né? Mas falando tecnicamente, porque o pessoal que está vendo aqui, eu tenho certeza que são escovadores de bits como a gente, vamos entender um pouquinho como a gente trabalha hoje na TI tradicional. Hoje na TI tradicional, e eu sou desenvolvedor, eu vou dar uma aqui de IT Pro, hein, Raga? Você me ajuda aí. Hoje eu gerencio tudo, eu preciso gerenciar desde a rede, a parte de armazenamento, virtualização, servidor, eu tenho que instalar o patch, rodar antivírus, etc. E tal. Quando eu vou para a infraestrutura como serviço, que vantagem que eu tenho de ir para lá? A principal vantagem é aquela parte de rede, storage, o servidor, a máquina física em si, eu não gerencio mais. Quem gerencia para mim é o meu provedor de nuvem. O que eu vou me preocupar agora? Vai ser simplesmente na camada para cima do sistema operacional, as aplicações e os dados que estão dentro dela. Então, por exemplo, eu não tenho que preocupar se se aquele processador queimou, por exemplo, ou se é uma storage vai queimar. Não tenho que preocupar com isso. Isso faz parte da infraestrutura básica. Isso é o IaaS, tá? No modelo um pouco mais avançado, você pode ir para a plataforma como serviço, que é o PaaS. O que seria isso? Bom, eu já não me preocupo com o sistema operacional. Vou dar um exemplo bem claro. Saiu a atualização do sistema operacional do Windows. Eu não tenho que me preocupar com isso. Só vou me preocupar com o meu aplicativo e com os dados lá dentro. Isso é diferente do modelo de IaaS. No IaaS, além de me preocupar com o sistema operacional, as atualizações e assim por diante, também tenho que me preocupar com a aplicação e com os dados dela. No PaaS eu não preciso preocupar pelo menos com a parte desse sistema operacional. Aqui no PaaS, então, basicamente eu crio uma aplicação pensada já direto para a nuvem, né? Exatamente. Que é muito chamado Born in the Cloud, né? Exato. Para a nuvem. Legal. E o software como serviço? Excelente. No software como serviço, nem a aplicação precisa me preocupar. Um exemplo muito mais fácil de entender seria, por exemplo, o serviço do Outlook.com. Quando você usa o Outlook.com, você entra no portal, acessa seus e-mails, mas você não está preocupado se, olha, o servidor está lento, se de repente, preciso aumentar o processador, a memória do servidor, fazer a atualização do software, nada disso. Se surge uma atualização do aplicativo mesmo, não do sistema operacional, mas do Outlook.com, ele aparece para mim ali sozinho, sem que alguém precise, por exemplo, ir lá e fazer o deploy disso. Exatamente. Né? Bacana, legal. Então deu pra gente ter uma visão bem interessante. Só me tira uma dúvida, eu ouço muito por aí algumas empresas de hosting, né, que é colocation de máquinas, falando, não, quando eu saio aqui da minha TI tradicional, você vem para minha infraestrutura como serviço e tal, mas eu sei que na infraestrutura como serviço, quando eu saio da minha TI tradicional e venho para uma infraestrutura como serviço, como por exemplo numa plataforma da Microsoft, eu tenho algumas vantagens aqui, como por exemplo alta disponibilidade e alta escalabilidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente, Perfeito. Mas isso é possível, né? Exatamente. Aliás, esse é um ponto muito importante. Quando você passa a investir em nuvem, obviamente você não tem alguns investimentos que você faria em alguns equipamentos, mas também você tem umas outras preocupações também, né? Por exemplo, disponibilidade de acesso, e você tem que verificar se seu fornecedor de nuvem é confiável ou não. Isso é muito importante. Então, Legal. Não é simplesmente oferecer o serviço, né? Ah, bacana. Vamos ver isso no segundo módulo então, Rara? Bom, então, mas por que a nuvem então, Rara? Qual é realmente a vantagem? Assim, a gente viu uma visão geral, mas tem que ter um porquê, né? Exatamente. E aí a gente vai abordar agora os motivos. Por que eu devo considerar o uso de nuvem? Hoje em dia todo mundo está falando que quero mover meus negócios, a minha empresa para a nuvem, mas não sabe os motivos, quais são os principais benefícios. E existem vários, né? Primeiro de todos, acho que velocidade. Hoje em dia, por exemplo, se você é um provedor de serviços, né? Ou você tem uma empresa de venda de sapatos pela internet. Olha que legal. E você está precisando de mais servidores para aguentar carga, aumentar o link. Você sabe que isso aqui você não consegue da noite para o dia. Você vai ter que fazer uma compra, normalmente leva mais de 30 dias. E a nuvem te dá um pouco dessa velocidade. Eu preciso de recursos?
ok, eu aciono esse recurso na hora que eu precisar. E coloco mais rápido no mercado, né? Que é o chamado Exatamente. time to market, né? Exatamente. Ao invés de esperar um seu concorrente comprar máquina e assim por diante, não. Você já consegue colocar em poucos minutos, já tem uma infraestrutura pronta para poder suportar. Perfeito. Legal. Outro lado, a escalabilidade, que está muito relacionado com a velocidade, que é simplesmente, olha, eu preciso crescer muito rápido no meu ambiente, mas eu não tenho dinheiro para poder comprar servidores, não. Eu posso investir numa infraestrutura de nuvem que vai me dar essa escalabilidade. Posso crescer e reduzir da forma que eu precisar. Até porque eu não sei se o meu sapato vai fazer, né? O e-commerce de venda de sapato vai bombar e começar a vender 5 vezes mais do que o esperado. E aí, de repente, eu provisionei para atender 500 clientes e, de repente, alguma blogueira famosa aí no Instagram começou a usar o meu sapato e aí eu tive 20 vezes o número de acessos que Perfeito eu teria, exemplo. Né? Excelente. E outro fator também é a economia. Imagina se você estivesse comprando vários equipamentos para poder suportar essa infraestrutura, né? Ele aguentou por 2 semanas, que é o período da sua campanha, e depois disso, as máquinas vão ficar ociosas. Então, isso tem um custo também